todos, eu hoje vou-vos falar sobre a unidade 4 do Manual de Economia A do 10º ano, que basicamente fala-nos sobre o comércio e a moeda. Antes de mais, vamos estudar os circuitos de distribuição. Eles são muito importantes e saem muitas vezes em exame, na escolha múltipla, e basicamente existem três circuitos de distribuição: o ultra curto, o curto e o longo. Não existe o médio ou ultra longo, é só mesmo estes três: ultra curto, curto e longo. Então, basicamente no ultra curto nós sabemos que os bens vão do produtor diretamente para o consumidor. No curto, os bens vão do produtor para o retalhista e depois para o consumidor. E no circuito de distribuição longo, os bens vão do produtor para o grossista, depois para o retalhista e só depois para o consumidor. Aqui as definições grossista e retalhista ninguém vos vai perguntar, mas basicamente são intermediários entre o produtor e o consumidor. Agora vamos falar dos tipos de comércio. Basicamente existem três tipos de comércio: o comércio independente, o comércio integrado, ou também podemos dizer organizado, e o comércio associado. No comércio independente é importante sabermos que são constituídos por empresas familiares de pequena dimensão. Muitas vezes empregam um número muito reduzido de trabalhadores ou mesmo nem sequer têm empregados. Depois temos o comércio integrado ou organizado, em que basicamente falam-nos de empresas com cadeias em vários pontos de venda com a mesma insígnia. O que é que isso quer dizer? Basicamente é uma empresa que tem vários pontos de venda em vários locais do país, vários locais do mundo. Nós aqui temos vários tipos de comércio integrado. O primeiro são os grandes armazéns, que basicamente são superfícies com uma variedade e uma quantidade imensa de bens, como é o caso do El Corte Inglês. Acho que é o melhor caso que vos posso dar. Depois temos os armazéns populares, que basicamente também são superfícies com uma grande quantidade de produtos. No entanto, estes armazéns são mais caracterizados pelo facto de venderem produtos a preços acessíveis, ou seja, venderem produtos a todas as famílias, assim dizendo. Basicamente, nós temos como exemplo o Lidl, o Mini Preço e o Paga Pouco. Depois temos as grandes superfícies generalistas, em que basicamente também são superfícies grandes, com uma grande quantidade de bens e produtos, no entanto não tão grande e não tão dividida, assim dizendo, como o El Corte Inglês. São de dimensões mais pequenas, como é o caso do Jumbo e do Continente. Temos ainda as grandes superfícies especializadas, em que basicamente também são superfícies com uma grande quantidade de produtos, no entanto apenas vendem produtos de um X tipo, como é o exemplo do Toys R Us, que vende só basicamente brinquedos e jogos. Temos também o IKEA ou a FNAC, são alguns exemplos de grandes superfícies especializadas. Por fim, temos o franchising, que basicamente também são empresas que têm vários pontos de venda, como estas todas que falámos, mas cada ponto de venda tem mais independência do que nas anteriores, como é o caso do McDonald's. Acho que o melhor exemplo que vos tenho para dar é mesmo esse. E agora vamos falar sobre o comércio associado, e basicamente este comércio não é muito importante, não é propriamente preciso saber, portanto acho que basta ter a ideia que existe o comércio associado. Vamos passar então para as funções da moeda, e isto é mesmo muito importante nós sabermos porque sai imenso em exame. E basicamente nós temos a medida de valor ou unidade de conta, em que basicamente diz-nos que a moeda expressa o valor de um determinado bem ou serviço. E é mesmo importante nós sabermos estes termos corretos: unidade de conta ou medida de valor.
A segunda função da moeda é meio de pagamento, em que basicamente através da moeda nós podemos adquirir qualquer bem ou serviço. E por fim temos a reserva de valor, que basicamente significa que a moeda, nós podemos guardar a moeda para adquirir um bem ou serviço no futuro. Agora vamos falar também da evolução da moeda, que também é importante. Primeiro temos a moeda mercadoria, em que basicamente consistia em as pessoas trocarem mercadoria, como é o exemplo de trocar uma galinha por um saco de batatas. Não havia propriamente moeda, assim dizendo. E essa moeda mercadoria caracteriza-se pelo facto de ser de difícil transporte e também de difícil fracionamento. Depois temos a moeda metálica. Na moeda metálica, inicialmente tínhamos a moeda pesada, que era em ouro ou em prata, e basicamente o valor da moeda era o peso dessa moeda em metal. Depois tínhamos a moeda contada, que basicamente eram os pequenos discos com um peso específico e o valor da moeda dependia do peso da moeda. E por fim temos a moeda cunhada, que ainda hoje usamos, que basicamente é as moedas que têm a imagem das autoridades nas faces. Depois temos a moeda papel. A moeda papel basicamente era um papel que representava ouro ou prata. Basicamente as pessoas podiam ir ao género de bancos e trocavam um papel por ouro ou prata, dependendo da quantidade que dizia no papel. Essa moeda então tem duas características, que são a representatividade e o facto de ser convertível. Depois temos o papel moeda, que basicamente são as notas, mas nós em economia nunca dizemos notas, dinheiro. Basicamente o papel moeda tem três características muito específicas, que basicamente é fiduciária, de curso forçado e inconvertível. É muito importante saberem distinguir bem a moeda de papel do papel moeda. E o truque que eu utilizo é: a moeda de papel é mais antiga que o papel moeda, certo? Então vamos pelo alfabeto. O M vem primeiro que o P. Então podemos dizer que a moeda de papel, como o M vem primeiro que o P, é mais antiga. Ou seja, é aquele papel que se podia trocar por ouro ou prata, enquanto o papel moeda é o que usamos agora, são as notas, sendo que o P vem depois do M. O papel moeda também veio depois da moeda papel. Depois, por fim, temos a moeda escritural, que basicamente são inscrições contabilísticas realizadas pelos bancos, em que basicamente estão associados aos depósitos à ordem dos seus clientes. Isto porque os depósitos à ordem é um meio de pagamento assim dizendo, enquanto os depósitos a prazo já é mais um meio de poupança. E basicamente isto da moeda escritural está associado à desmaterialização da moeda. A desmaterialização da moeda é, portanto, o processo de separação da moeda do seu suporte físico, sendo que a moeda começa a ser menos física do que antigamente, certo? E basicamente esta desmaterialização da moeda está muito associada à elevada evolução da informática, das telecomunicações e da eletrónica. Agora vamos falar sobre as vantagens da introdução do euro. Existem as vantagens da introdução do euro para os cidadãos, para as empresas e para a economia europeia. Então, para os cidadãos, nós temos a comparação mais fácil dos preços. Também temos a redução dos custos nas deslocações a outros países e, por fim, a maior estabilidade do poder de compra dos consumidores. Para as empresas, temos a diminuição dos riscos em negociar com empresas fora da União Europeia. Também temos a redução dos custos cambiais e dos custos financeiros. E, por fim, temos a zona de comércio mais alargada e também mais homogénea. E para a economia europeia, o euro veio dar mais estabilidade às economias de cada país que pertence à zona do euro, facilitando o seu crescimento económico. Temos também
que o euro veio reforçar o peso económico e político da Europa relativamente ao resto do mundo e, por fim, veio também aprofundar o processo de integração europeu. Agora vamos falar sobre o preço do bem e dos serviços. Basicamente, o preço do bem ou serviço é calculado, assim dizendo, através de dois valores, do valor de uso e do valor de troca. O valor de uso basicamente corresponde ao conjunto de características de um serviço ou de um bem, e o valor de troca basicamente corresponde à moeda que é necessário despender e que também permite comparar o preço dos bens, ou seja, permite comparar os bens. Depois, também temos algumas componentes do preço do bem, ou seja, algumas coisas que fazem com que os preços dos bens variem, que basicamente é os custos de produção, o custo do fator de trabalho e também o número de compradores e de vendedores, ou seja, está associado à procura e à oferta. Agora vamos falar de três conceitos muito importantes na economia, que são a inflação, a desinflação e a deflação. Basicamente, a inflação é a subida generalizada e sustentada do nível médio dos preços dos bens e serviços. A desinflação é a desaceleração do ritmo de crescimento dos preços dos bens e serviços. E a deflação é a descida generalizada e sustentada do nível médio dos preços dos bens e serviços. Ou seja, a inflação e a deflação são antónimos e a desinflação basicamente é quando os preços continuam a crescer, mas com um ritmo mais desacelerado, assim dizendo. E agora, a inflação pode-se também associar ao valor da moeda e ao poder de compra do consumidor. Relativamente à inflação e ao valor da moeda, sabemos que a inflação conduz à depreciação da moeda. Ou seja, o valor da moeda vai ser menor, pois nós com a mesma quantidade de moeda, quer dizer, nós precisamos de mais quantidade de moeda para adquirir a mesma quantidade de bens. Daí o valor da moeda ser menor com a inflação. Relativamente ao poder de compra, a inflação conduz à deterioração do poder de compra. Ou seja, com a inflação, o poder de compra do consumidor vai diminuir, pois é necessário despender mais moeda para obter a mesma quantidade de produtos. É o mesmo raciocínio. Agora vamos falar sobre o IPC, ou seja, sobre o índice de preços no consumidor. E basicamente este índice é muito importante e este cálculo faz a partir da seguinte conta. O IPC do ano a considerar é igual ao preço do ano a considerar sobre o preço do ano base vezes 100. E basicamente o que significa isto? Imaginem que vamos comparar os preços de um determinado bem do ano 2009 para o ano 2010. E o IPC dá-nos 121,4%. O que é que isto significa? Significa que o preço daquele determinado bem aumentou 21,4% de 2009 para 2010. Associado a isto, temos a taxa de inflação, ou também podemos dizer a taxa de variação do IPC, que basicamente é o índice, o IPC, a dividir por 100 menos 1, e isso tudo, entre parênteses, vezes 100. Essa taxa vai medir a velocidade com que os preços se alteram, ou seja, a taxa de inflação está associada ao termo da desinflação, pode-se dizer assim. Por fim, temos o IPHC, que basicamente é o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor. E este índice é basicamente utilizado para compararmos os preços dentro da União Europeia. Associado a isso, temos a taxa de variação média anual, a taxa de variação homóloga e a taxa de variação mensal. Estas taxas são importantes nós sabermos para nós podermos analisar corretamente todos os quadros e gráficos que nos aparecerem com a mencionarem estas taxas.
Basicamente, a taxa de variação média anual compara o índice médio dos últimos 12 meses com o dos 12 meses imediatamente anteriores, ou seja, é de um ano para o outro. A taxa de variação homóloga compara o índice médio do mês corrente com o do mesmo mês do ano anterior, ou seja, imagina, compara o índice médio do mês de maio com o índice médio do mês de maio de 2019, dá um ano atrás. E depois, por fim, temos a taxa de variação mensal, que basicamente compara índices entre 2 meses consecutivos. Imaginem, compara o índice do mês de maio de 2020 com o mês de abril de 2020 também. Então, basicamente é isto que nós precisamos saber da unidade 4 de Economia A para o exame de Economia. Espero-vos ter ajudado e vemo-nos no próximo vídeo.